Olá, seja bem-vindo à nossa demo do Enable Insight RMM. Meu nome é Caio Gutierrez, eu sou engenheiro de vendas aqui da AD e hoje eu vou apresentar essa demo para vocês sobre o Enable Insight RMM, que é a nossa solução de gerenciamento e monitoramento de dispositivos. A ideia é que vocês entendam mais sobre o produto, sobre o conceito do agente, dos modelos de monitoramento e dos recursos disponíveis, como acesso remoto, gerenciamento de patches, inventário, antivírus, filtro de rede, dentre outros. Espero que vocês gostem, eu vou compartilhar com vocês a minha tela agora para a gente já iniciar essa demo. Vamos lá? Então, primeiramente, o Insight RMM ele é um software de gerenciamento e monitoramento remoto baseado em agentes. Tá? Então, o que significa? Significa que de um único lugar eu consigo administrar diversos dispositivos, seja ele estação de trabalho, servidores, físicos ou virtuais, né, notebooks ou desktops. Eu consigo centralizar todas essas informações num único lugar, numa única aplicação. Tá? Só que para eu ter essas informações desses dispositivos, eu preciso ter o agente instalado. Tá? Então, esse agente que vai ser o responsável para coletar essas informações e trazer as informações para a minha aplicação. Esse agente ele é compatível com os principais sistemas operacionais, Windows, Linux e macOS, e a gente também suporta iOS e Raspberry. E mais para frente eu vou mostrar como que a gente administra, como que a gente gerencia esses dispositivos de rede que não possuem sistema operacional. Eu vou abrir agora o painel RMM para mostrar para vocês como que ele funciona, tá? Então, esse aqui é o painel RMM. Ele é um painel 100% SaaS, tá? Então ele é 100% online. Eu não preciso instalar nada no meu dispositivo para ter acesso ao painel. Basta que eu tenha um navegador e internet, eu já consigo acessar, tá? O Insight, ele é um bundle, ele é um pacote de 3 soluções que nós temos. Então, nós temos aqui as 3 soluções. A primeira delas é o RMM, que é o nosso software de gerenciamento e monitoramento. A segunda solução é o MSP Manager, que é a nossa solução de Service Desk. E essa terceira solução é o Take Control, que é a nossa ferramenta de acesso remoto. Essa aqui, porém, ela é independente. Nós temos o acesso remoto dentro do RMM, mas nós temos também ela de forma independente. Tá? Então, o pacote Insight abrange essas 3 soluções. Hoje nós vamos falar apenas sobre a primeira solução, que é o RMM. Tá? Então, aqui no painel Oeste, esse painel do meu lado esquerdo aqui, é onde ficam cadastrados os meus clientes e os meus sites. Tá? Essa nomenclatura é utilizada por padrão, mas você pode utilizar, chamá-los de outros nomes dependendo da sua situação. Então, por exemplo, eu posso ter departamento e setor, eu posso ter setor e filial, eu posso ter clientes e filiais, eu posso ter parques e setores, isso não tem problema, tá? Mas a nossa nomenclatura padrão é cliente e site. Então, por ele ser 100% multi-tenant, também eu posso adicionar quantos clientes eu quiser e dentro de cada cliente eu posso adicionar quantos sites eu quiser, não tenho limitação para isso. Tá? Aqui no painel norte são os dispositivos de cada cliente. Então eu seleciono o cliente e eu vou visualizar aqui os dispositivos daquele cliente. Esses dispositivos estão divididos entre servidores, então eu tenho a aba servidor aqui, e a aba estação de trabalho, onde ele vai me trazer as estações. Temos essas outras abas aqui que eu vou mostrar um pouquinho depois, a aba redes principalmente, dispositivos de rede, mas as principais são essas duas aqui, servidores e estações de trabalho. A aba misto vai mostrar os dois dispositivos tudo numa visualização só, tá? E na parte sul do painel, nós temos aqui as informações desse dispositivo. Selecionei o dispositivo, eu tenho aqui todas as informações de monitoramento daquele dispositivo. A aba mais importante aqui é essa aba verificações, quando a gente faz o monitoramento, mas eu tenho aqui uma aba resumo, onde ele vai me trazer algumas informações. Tenho também uma aba de tarefas sobre as automações. Aqui temos algumas informações sobre o inventário, seja hardware, seja software, que a gente vai falar um pouco depois dentro do inventário. E daqui para frente são as abas referentes aos recursos que eu tenho ativado. Tá? Tratando a questão de segurança, eu vou até abrir aqui as configurações de segurança que nós temos dentro do RMM, mas antes disso, o primeiro fator de segurança que nós temos aqui é a autenticação de 2 fatores no login, tá? Então, assim que eu faço o meu login no RMM, eu tenho que me autenticar através dos 2 fatores, tá? Então, eu preciso ter o aplicativo no meu celular para poder fazer esse login. Então, não é qualquer usuário, qualquer pessoa que consegue fazer acesso ao RMM, é uma questão já de segurança.
Nós temos aqui também o tempo limite de sessão. Eu posso configurar um tempo limite de 15 minutos até 4 horas. Então, por exemplo, se eu ficar 15 minutos ocioso com o meu usuário logado dentro do RMM, eu vou ser deslogado automaticamente e isso evita que uma pessoa possa ter acesso às minhas informações porque o meu usuário está logado. Então, eu posso habilitar essa configuração aqui. Um outro fator de segurança que nós temos é a restrição do endereço IP. Então, ou seja, digamos que eu tenho um IP fixo ou eu tenho um range de IPs e eu quero que somente quem está dentro desse IP tenha acesso ao RMM. Eu posso fazer a limitação aqui. Eu posso também receber, por exemplo, uma pessoa ela está fora do meu IP e ela está tentando acessar o meu RMM. Eu vou receber um e-mail perguntando se eu aprovo ou não que essa pessoa possa acessar o RMM daquele IP que ela está conectada. Tá? Então eu posso restringir esse acesso por aqui também. Outra questão de segurança que nós temos são os usuários, né? Então, eu vou abrir aqui as contas de usuários, podem ver que nós temos vários usuários aqui de testes cadastrados, o que significa que eu não tenho limite, eu posso cadastrar quantos usuários eu quiser. E o mais interessante, eu não sou cobrado por um usuário, então eu posso ter quantos usuários sem alteração no valor, não tem um valor de acréscimo por usuário criado. E cada usuário desse, ele possui uma função específica, eu posso conceder uma função específica. Onde que isso é interessante? Digamos que eu sou um prestador de serviço e eu tenho um cliente que ele quer acessar o meu RMM para ver os dispositivos dele. Então eu posso simplesmente cadastrar um usuário para ele dentro do meu RMM, conceder uma função e uma permissão somente leitura, onde ele não vai poder alterar nada, ele só vai visualizar as informações, e eu vou conceder somente o acesso aos dispositivos dele, não vou deixar que ele veja outros clientes meus, outros setores, outras filiais. Então ele vai ver somente aquele que ele tem acesso. Então eu posso dar uma permissão de somente leitura para esse usuário, como eu posso também dar uma permissão para algumas funções ou uma permissão total a esse usuário. Tá? Então eu tenho uma configuração que eu posso definir por usuário. E por último, a gente também tem o nosso relatório de auditoria, tá? Então, dentro do RMM nós temos um relatório de auditoria, nós gostamos de falar até aqui internamente que é o nosso relatório dedo duro, porque ele entrega tudo o que é feito dentro do RMM. Tá? Então, se eu filtrar aqui o período desse mês, eu consigo saber quem logou no meu painel, quem fez o logoff, se foi excluída alguma função, então aqui teve uma exclusão, se foi adicionado algum recurso ou alguma verificação, ou se somente a pessoa fez o acesso remoto, por exemplo, eu tenho todas essas informações que ficam registradas aqui por período e eu posso fazer uma busca por evento ou pela ação que foi feita, ou até pelo nome do usuário também. Tá? Então nós temos um relatório bastante detalhado aqui, que traz tudo o que foi feito dentro do seu RMM. Agora a questão de instalação, falando naquele agente que eu falei que tem que ter instalado dentro do dispositivo para monitorar. Como que eu faço a instalação desse agente? É bastante simples, tá? Nós temos aqui esse botão adicionar dispositivo. Quando eu clico aqui, ele vai perguntar qual é o cliente e qual é o local, qual é o site que você quer instalar esse agente. Então eu vou definir aqui um cliente. Se você não tiver nenhum cliente, você vai precisar cadastrar um. Na hora que você está tendo o primeiro acesso ao painel, ele já vai pedir para você cadastrar um cliente e um site. Então você sempre começa o RMM já com um cliente e um site cadastrado e você pode cadastrar outros depois. Então você vai selecionar aqui o seu cliente, vai selecionar aqui o site, vai selecionar qual é o sistema operacional, se eu vou instalar o agente no Windows, no Mac ou no Linux, e se você estiver usando proxy na sua rede, você já marca aqui e já faz a configuração aqui para colocar no agente. Uma vez que você clicou no botão avançar, o RMM ele vai gerar um arquivo .exe, ele vai fazer o download de um arquivo .exe, que é o agente, e esse agente você pode copiar na máquina, dar 2 cliques sobre ela e o agente já vai se instalar automaticamente. O bacana é que ele é um instalador silencioso, então você deu 2 cliques, não precisa fazer mais nada, não vai aparecer nenhuma janela para o usuário ter que concluir a instalação nem nada, ele nem vai saber que está sendo instalado naquele momento. E pelo painel você já consegue acompanhar que o dispositivo já está aparecendo ali, é só aguardar ele concluir a integração, a instalação de todos os recursos e você já pode fazer um monitoramento.
Tá? Então, esse mesmo agente, o bacana é que se você tiver, por exemplo, um cliente e um site e 10 dispositivos lá dentro, você pode fazer o download desse agente apenas uma vez e copiar pela rede nos 10 dispositivos e executar todos eles dentro do mesmo cliente, desde que seja do mesmo cliente, do mesmo local e do mesmo sistema operacional. Você não precisa baixar esse agente 10 vezes. Se mudar alguma informação, aí você precisa baixar de novo. Agora, se você possui muitos dispositivos e você controla esses dispositivos por um AD, então você também pode baixar o agente e fazer a instalação via GPO. A gente tem uma outra opção aqui dentro para você fazer o download do agente .msi, que é aquele instalador silencioso que você consegue instalar via GPO. Então você coloca ele na sua AD e aplica em todos os dispositivos via GPO e você pode fazer a administração dos novos dispositivos também, sempre para instalar o agente, tá? Então nós temos essas duas formas. Temos também a forma manual, onde você vai instalar o agente sem configuração nenhuma e vai configurar manualmente no dispositivo, né? Mas essas duas formas que eu passei são as mais comuns, as mais utilizadas pelos nossos clientes e são as mais práticas também, tá? Então você tem essas duas formas para instalar. Agora falando um pouco sobre o core do RMM, qual que é o core do nosso RMM? Que são as verificações, que é o monitoramento, né? As informações que nós conseguimos obter por dispositivo, tá? Então, nós temos dois tipos de verificações atualmente que fazem esse monitoramento. Então, se eu clicar aqui na aba verificações, adicionar verificação, eu consigo ver aqui que nós temos a verificação 24/7 e a verificação DSC. A verificação 24/7 ela possui algumas verificações que não possuem na verificação DSC e vice-versa, tá? O que é a verificação 24/7? A verificação 24/7 ela possui uma frequência de 5 minutos até 120 minutos. Então ela tem 5 minutos, 15 minutos, 30, 60 e 120. Então, de 5 em 5 minutos, se eu configurei o meu agente que a frequência dele é de 5 em 5 minutos, essas verificações 24/7 vão fazer a procura por novas informações de 5 em 5 minutos. Se eu configurei de 120 minutos, a cada 120 minutos ele vai fazer a checagem, tá? Então, um exemplo desse tipo de verificação. Vou pegar essa verificação aqui, ó, verificação de espaço em disco. Então, digamos que eu tenho um servidor, eu quero fazer um monitoramento do espaço em disco daquele servidor, porque eu estou com pouco espaço naquele disco e eu quero ser alertado toda vez que eu tiver pouco espaço lá, livre naquele disco. Então, eu vou colocar essa verificação, vou escolher aqui qual o disco que eu quero monitorar e vou colocar aqui o limite. Então, vou colocar 25 GB. Toda vez que o agente identificar que o meu espaço livre em disco atingiu 25 GB livres, ele vai me gerar uma notificação, ele vai me gerar um alerta no RMM, tá? Então, esse é um tipo de monitoramento que a gente pode fazer para esse dispositivo. A gente tem vários outros tipos de verificações 24/7, por exemplo, verificação de serviço do Windows. Quero monitorar se um serviço do Windows ele está ativado ou não. Então, eu posso selecionar aqui, escolher qual serviço e eu tenho essa opção bastante interessante aqui, ó, reiniciar serviço. Reiniciar serviço separado. O que significa isso? O agente ele vai estar lá checando de 5 em 5 minutos. Se ele identificar que esse serviço que eu estou monitorando ele está parado, ele vai tentar reiniciar esse serviço para mim automaticamente. Eu não preciso fazer um script de automação, eu não preciso receber um alerta para eu mesmo ir lá e ativar esse serviço. O próprio agente já consegue fazer isso. E aqui embaixo a gente tem alguns limites de alertas de, por exemplo, ele tentou reiniciar o serviço 1, 2, 3 vezes e não conseguiu, aí sim ele vai me gerar um alerta e se eu receber esse alerta eu já sei que tem algum problema lá porque o agente não está conseguindo startar esse serviço. Tá? Então eu tenho essas configurações aqui todas dentro da verificação. E cada verificação possui um threshold, possui um parâmetro diferente, né, dependendo da verificação que você está utilizando. Um outro tipo de verificação que nós temos é a verificação DSC. O que é a verificação DSC? Uma verificação diária. Ao invés de executar com uma frequência de 5 a 120 minutos, ela é executada apenas uma vez por dia. Então eu vou escolher qual horário que ela vai ser executada e todas essas verificações DSCs serão executadas todas elas no mesmo horário que você determinar. Então, se eu colocar que essas verificações são executadas às 10 horas da manhã, todas as verificações DSC serão executadas às 10 da manhã no mesmo dia, todos os dias. Tá? Então, um exemplo de verificação DSC
DSC. É a verificação de atualização de antivírus. Então, digamos que eu quero monitorar o antivírus para saber se ele está atualizado ou não. A gente sabe que o antivírus ele atualiza 3, 4, 5 vezes por dia até. Só que se eu ficar checando isso de 5 em 5 minutos, eu posso receber falsos positivos, falsos alertas, de que o antivírus não está atualizado, mas na verdade ele está. Então, essa é uma verificação executada apenas uma vez. Se eu executar essa verificação uma vez ao dia, eu vou saber se ele está atualizado ou não. Tá? A gente possui aqui compatibilidade com todos esses antivírus aqui, tá? Nós temos todos esses daqui, porém, se o seu antivírus não está nessa lista aqui, a gente também consegue monitorar informações sobre ele. O problema é que eu vou ter menos dados para mostrar sobre esse antivírus. Então eu posso fazer uma verificação de script, por exemplo, ou uma outra verificação de log de eventos, por exemplo, onde eu consigo saber se esse antivírus ele está ativo ou não e se ele está atualizado ou não. Esses antivírus aqui, dependendo do antivírus, eu consigo saber algumas informações a mais na verificação, tá? Mas eu também consigo monitorar outros tipos de antivírus. E aqui eu escolho quais são os dias que eu quero que ele cheque para mim se vai ter atualização ou não. Tá? Então, esse é um exemplo de verificação DSC, assim como a verificação 24/7 que eu passei anteriormente. Essas verificações, eu posso adicionar elas manualmente, eu posso clicar aqui, seleciono o dispositivo, venho aqui e seleciono a verificação, configuro ela e aplico no dispositivo, como eu também posso criar um padrão, eu posso criar um modelinho, inserindo todas as verificações que eu quero ter nesse modelo, e para cada novo dispositivo que eu adicionar, eu posso ir lá e inserir esse modelo. Ele já vai inserir as verificações automaticamente para mim. Então, digamos que eu tenha 10 dispositivos onde as verificações serão as mesmas, eu posso aplicar esse modelo nos 10 dispositivos ou no site. Então, se eu tiver dentro desse site os 10 dispositivos, eu aplico para o site e automaticamente todos os 10 dispositivos já vão ter essa atualização. E se eu colocar um novo dispositivo ali, ele também já vai pegar essa atualização. Ou eu posso fazer até no cliente. Então, não importa qual site, qual departamento, qual setor, eu quero que todos os dispositivos dentro do mesmo cliente tenham o mesmo modelo de verificação. Eu posso fazer isso também. Também tenho como ativar, a partir do momento que você configura, você já instalou o agente, tem uma opção para você configurar para novos dispositivos. Toda vez que eu for instalar um novo agente, eu quero que ele faça um scan na máquina e sugira as verificações de acordo com o que ele encontrou nesse scan. Então, toda vez instalei o agente, ele vai checar a minha máquina, ele vai ver os serviços que eu tenho, ele vai ver alguns monitoramentos padrões que ele já identifica e vai sugerir as verificações para mim. Então ele já vai trazer aqui algumas verificações e aí eu posso simplesmente vir aqui e excluir a verificação se eu não quiser aquele monitorar o que ele encontrou, ou eu posso vir aqui e adicionar uma nova verificação se ele não sugerir o que eu gostaria que ele monitorasse. Então eu tenho essas formas de inserir as verificações aqui também. Falando em verificação, o mais importante aqui é o resultado dessa verificação. Como que o RMM traz para mim essas informações, né? Então, na frente de cada verificação aqui, ó, podem ver que a gente tem essa coluna mais informações, que é o resultado da verificação. Então, por exemplo, eu vou pegar essa verificação aqui, ó, verificação do espaço de alterações no espaço em disco, unidade D. Então, eu tenho aqui esse link dentro da aba mais informações, onde ele já traz aqui na frente um resultado, mas ele é um link, eu consigo abrir aqui. Então aqui está falando que eu tenho total de 8 GB, livres somente 7,24 GB livres, e de alteração 0%. Mas se eu abrir aqui, ele vai trazer um gráfico para mim, né, mostrando exatamente essas informações, de quanto tem usado, quanto está livre. Dependendo da verificação, essas informações são diferentes. Então, por exemplo, se eu pegar uma outra verificação aqui, ó, essa verificação aqui, por exemplo, eu estou gerenciando os patches pelo RMM nesse dispositivo, então automaticamente essa verificação aqui ela é adicionada e o agente já identificou que eu tenho 3 patches que estão faltando, por isso eu estou com esse alerta aqui na frente porque eu preciso instalar esses patches. Então, se eu clicar sobre esses 3 patches faltantes, ele vai me trazer quais são aqui. Então, eu tenho essas informações aqui de quais são esses patches. Tá? E já aproveitando em alerta, né, essa verificação aqui ela já está alertando, como que o RMM me mostra esses alertas, como que eu sou alertado de que eu tenho
alguma coisa para fazer, eu preciso corrigir alguma informação, eu preciso me atentar a alguma informação dentro do RMM. Como que eu sou alertado, tá? Então, primeiramente, que eu gosto de falar é visual, tá? Então, olhando o RMM do jeito que ele está agora, eu consigo ver que do meu lado esquerdo, nesse painel oeste, eu tenho aqui 3 clientes e os 3 estão com o ícone aqui, esse rostinho aqui, na cor vermelha. Significa, quando ele está na vermelha, significa que tem algum dispositivo dentro deles que está com um alerta acontecendo. Se não tivesse nenhum alerta acontecendo, eles estariam na cor cinza. Se eu olhar aqui no painel norte, eu tenho aqui esses 2 servidores e eles estão com ícones aqui ó, da cor vermelha. Se eles estivessem na cor verde, estaria ok. Se está na cor vermelha é porque tem algum alerta acontecendo. Aqui um pouquinho mais para frente, nós temos essas colunas aqui que são referentes aos recursos que eu tenho ativado para cada dispositivo. Então, por exemplo, essa coluna aqui é do antivírus, esse dispositivo de baixo ele está com o antivírus ativado, esse dispositivo de cima não está com o antivírus ativado. Tá? E essas 4 últimas colunas aqui, as 3 primeiras aqui são referentes às verificações e tarefas. Então, podem ver que essa do meio aqui, ó, ela está com um alerta acontecendo. Essa verificação aqui, se eu parar o mouse em cima, lá é verificação de segurança diária, que é aquela verificação que é executada uma vez por dia. E se eu olhar aqui embaixo, eu vou ver que são 3 verificações diárias, tá vendo? Tá aqui o ícone, mesmo ícone aqui. As 3 verificações estão com alertas. Então, visualmente, né, eu já consigo bater o olho, já sei aonde tem alerta, aonde não tem. A gente também tem um gráfico de monitoramento, que é o segundo ícone aqui, ó, de baixo para cima, que caso você tenha uma equipe de suporte, você tenha uma televisão onde você gosta de administrar os dispositivos através dessa televisão, por exemplo, esse gráfico aqui é bastante interessante. Por aqui você vai conseguir visualizar todos os dispositivos que estão com alertas dentro do seu RMM. Então ele vai trazer aqui, ó, não importa qual cliente, ele vai separar por cliente, e ele vai trazer aqui todas as colunas das verificações, cada coluna dessa aqui é referente a uma verificação, e onde está o alerta. Então eu consigo ter uma visualização aqui quais são os dispositivos e qual é o tipo de alerta que está acontecendo. Quando eu resolver todos os alertas desse dispositivo, por exemplo, esse dispositivo vai sair dessa lista. E se eu tiver um novo dispositivo que gerou um alerta agora, ele vai trazer o dispositivo aqui para mim. Tá? Então, é um gráfico que eu consigo ter essa gestão de uma forma mais fácil. A gente até tem um outro gráfico aqui, ao invés de ser o segundo ícone de baixo para cima, é o segundo ícone de cima para baixo, que é esse painel de visão geral. Esse painel de visão geral, ele é até um pouco mais bonito de se ver, porque ele traz vários gráficos para a gente, então ele é um pouco mais visual. Só que ele não trata somente problemas, ele não trata somente alertas, tá? Então aqui eu consigo ver aqui, ó, quantos dispositivos eu tenho no meu painel, quantos eu tenho com problema, quantas verificações DSC com problemas eu tenho, verificação 24,7. 24/7 com problemas também tenho, e ele traz outros dados aqui para mim, ó, quais são os tipos de dispositivos, os dispositivos separados por sistema operacional, a última hora da reinicialização, e aqui algumas informações sobre os recursos ativados. Então eu tenho mais informações aqui, e cada widget desse aqui é um filtro. Então se eu clicar aqui dispositivos com problema, lá no RMM ele vai gerar uma visualização mostrando para mim quais são os 3 dispositivos com problema. Mesma coisa para todos esses daqui. Se eu clicar quais são os problemas da verificação 24/7, ele vai gerar um filtro para mim mostrando qual é o dispositivo que está com essa verificação. Tá? Esse painel aqui ele é visual, eu consigo montar os filtros, porém ele não me deixa padronizar essas informações. É um padrãozinho, eu não consigo mudar as informações ou criar novos widgets aqui, tá? Então a Enable ela vai disponibilizar novas informações futuramente, mas até o momento ela não permite que eu possa customizar essas informações. Outra opção que nós temos de receber esses alertas é por e-mail e por SMS. Tá? E o bacana é que eu não tenho um custo adicional por isso, eu posso receber de quantas verificações eu quiser, seja por e-mail ou seja por SMS. Tá? Então digamos que eu queira receber essa verificação que está com alerta aqui dos patches, digamos que eu queira receber essa informação via e-mail, então eu posso vir aqui e marcar essa primeira checkbox e clicar em salvar. Pronto, toda vez que essa verificação falhar para esse dispositivo, eu vou receber um e-mail onde ele vai trazer algumas informações dizendo qual é a verificação que falhou e qual é o dispositivo. Tá? Se eu quiser receber a mesma informação via SMS, eu posso marcar a segunda checkbox. Então eu posso ter as duas marcadas, ou eu posso marcar ou uma ou outra.
tá? Então eu posso receber essas informações também via e-mail e via SMS. E eu posso marcar para quantas eu quiser, tá? E eu também posso criar um padrão para isso. Toda vez que eu adicionar esse tipo de verificação, eu quero que essas duas opções ou uma delas já venha marcado. Assim eu não preciso ficar marcando uma a uma igual eu estou fazendo agora. Então podem ver que todas essas verificações aqui embaixo, elas já estão marcadas, porque eu configurei que toda vez que eu adicionar esse tipo de verificação, eu quero que essas opções venham marcadas, tá? E a última forma de receber esse alertas é fazendo através de integração, onde ela vai abrir um ticket dentro da sua solução de Service Desk, tá? Então, se você tem uma solução própria de Service Desk, você consegue, e ela se comunica via API, você consegue fazer a integração com as verificações. Toda vez que essa verificação gerar um alerta, você vai receber um chamado na sua solução de Service Desk. O bacana do nosso MSP Manager nesse caso é que, por ele ser 100% integrado com a RMM, assim que você resolve esse alerta da verificação, ele automaticamente fecha aquele ticket que foi aberto. Então ele possui algumas funções a mais que a sua própria solução, uma solução de terceiros, ela vai abrir, mas ele não vai fechar automaticamente. Já a nossa solução tem essa configuração automática para fechar esses tickets, tá? E por último, para a gente concluir essa parte de alertas, digamos que eu tenho esse alerta aqui de patches, tá? Eu preciso atualizar os patches nesse servidor, porém eu sei que eu não posso fazer isso agora, porque se eu fizer isso agora vai reiniciar o servidor e eu posso atrapalhar o meu cliente, eu não posso reinicializar esse servidor agora, mas eu vou fazer hoje mesmo fora do horário. Porém eu não queria que o RMM ficasse me alertando até eu fazer essa correção. Então o RMM permite que eu limpe esse alerta. Tá? Então eu posso simplesmente marcar essa checkbox que está na frente do alerta. Pode ver que nas de baixo não tem essa checkbox, só tem aqui onde tem esses alertas. Eu clico em salvar e ele vai me perguntar, mas até quando você quer que eu mantenha essa verificação limpa? Então, como eu vou fazer hoje, no final do dia, eu vou marcar aqui a data de hoje, vou marcar aqui o horário e vou colocar uma nota, né, para avisar a todos os técnicos que eu estou limpando esse alerta, porque eu estou ciente de que eu vou fazer essa correção hoje antes das 18 horas. Coloco um OK. E vocês podem ver que ele vai mudar o ícone do alerta. O ícone que era vermelho ficou em amarelo. Se eu parar o mouse em cima, é um ícone de limpo. Então, até o horário que eu coloquei, até o dia e o horário que eu coloquei, eu não vou mais receber alertas dessa verificação. Tá? E assim que passar o horário, na próxima checagem do agente, ele vai ver se eu instalei esses 3 patches ou não. Se eu não instalei, ele vai gerar o alerta de novo. Se eu instalei, então ele já vai me dar o status de OK, o status em verde. Tá? Então, eu tenho essas possibilidades para tratar também com os alertas. Então, agora, saindo dessas verificações, a gente vai falar um pouquinho sobre os relatórios. Tá? Nós temos aqui o menu de relatórios, onde nós temos diversos relatórios aqui para verificação, para monitoramento. Né? Relatórios de evento crítico, relatório de histórico de falhas, relatório de limpeza de verificação, então eu tenho um registro de todas as verificações que eu já fiz a limpeza, relatório de inventário de dispositivos, não é exatamente o inventário que eu vou mostrar para vocês, mas eu tenho algumas informações aqui que eu consigo extrair sobre os dispositivos, e aqui embaixo nós temos os relatórios das automações e dos recursos, então se eu tiver um recurso desses daqui ativado para o dispositivo, eu consigo gerar um relatório. Mas o relatório mais importante que eu vou mostrar para vocês agora é o relatório de cliente, que é esse relatório executivo resumido. Então o RMM ele já tem um relatório de exemplo, onde eu posso mostrar para vocês como que interpreta esse relatório, como que funciona esse relatório, mas ao invés disso eu vou mostrar o relatório nosso da AD. Então eu já extraí o relatório aqui da AD, eu vou abrir ele aqui, e eu vou mostrar para vocês como que ele funciona, como que eu leio esse relatório e por que ele é tão importante assim. Tá? Então, o relatório executivo resumido nada mais é do que uma forma de você mostrar para o seu cliente que todo o trabalho que está sendo feito em cima da infraestrutura dele mensal. Então, você consegue mostrar para ele tudo o que você está fazendo, tudo o que você está controlando, o que você está monitorando, quais são os dispositivos que estão causando mais problemas, quais são os dispositivos que estão causando menos problemas. Então, você tem todas essas informações aqui do que precisa ser melhorado, do que não precisa. Você tem toda essa gestão. Tá? Então, eu peguei esse relatório aqui aleatoriamente, um relatório de setembro do ano passado. Aqui ele permite que eu coloque o logo da minha empresa, a gente colocou o logo da AD, e aqui o nome da empresa, que é esse relatório.
E ele traz uma pontuação de integridade. O que é pontuação de integridade? Aqui deu 87,2. Essa pontuação de integridade é uma média em cima de todo o monitoramento que eu estou fazendo, em cima de todos esses campos aqui. Tá? Então, vamos analisar esses campos aqui, que a média disso aqui gerou 87,2. Então, o primeiro aqui, monitoramento proativo. Ele me deu 93,5%. Por que ele não me deu 100? Provavelmente a gente teve algum alerta acontecendo dentro do RMM que não foi tratado a tempo, ou ele ficou muito tempo sem ser tratado, ou ele aconteceu próximo ao final do mês e a gente só tratou depois que virou o mês. Então a gente não agiu de forma proativa nesse caso. Então, em vez de ser 100%, ele me deu 93%, que também é um número muito bom. Aqui, já os recursos, antivírus, ele me deu 72,3%. Esse valor aqui é uma média desses dois aqui de baixo, tá? Então, falando aqui, a cobertura 96,8%, então provavelmente eu tinha um dispositivo dentre os que eu tinha nesse mês que não estava com antivírus ativado, por isso que ele não me deu 100, ele deu 96,8%, e a proteção foi de 47,7%. Mesma coisa, a gente deve ter encontrado ameaça para correção e não corrigimos dentro do mês de setembro. Então, por isso que minha proteção foi beirando os 50%, porque ele identificou todas as ameaças, mas a gente não aplicou correção, ou a ameaça estava em quarentena nessa época e a gente não aplicou nenhuma correção, tá? Web Protection é o nosso filtro de rede, ele me deu 85,5%. Mesma coisa, cobertura 71%, então 2 ou 3 dispositivos não estavam com o Web Protection ativado, porém a proteção foi 100%. Todos os sites que ele tinha que bloquear, que estavam configurados para serem bloqueados, foram bloqueados, nenhum deles o usuário conseguiu acessar. Disponibilidade do servidor, 97,5%. Mesma coisa, por que não 100? Provavelmente a gente teve uma queda de energia, a gente teve uma queda momentânea de comunicação com a internet nesse mês, então ele não me deu 100%, ele deu 97,5%. Eu deveria então verificar alguma solução para evitar que isso aconteça, para eu ter sempre 100% aqui. Gerenciamento de patch, 78,2%. Cobertura 96,8%, proteção 59,6%. Mesma coisa, encontramos patches, mas não aplicamos os patches, não instalamos os patches a tempo do mês ser encerrado. E falhas de tentativa de login, apenas 5%, isso é um número muito bom, provavelmente foram logins somente internos, né? Ele olha tanto login interno e externo, tentativas de interna ou externa, então se eu tiver com esse dispositivo numa rede e tiver alguma tentativa de acesso externo e essa tentativa falhar, ele vai mostrar aqui os valores, inclusive a gente tem uma verificação para tratar isso, onde eu consigo ver todos os IPs que estão tentando acessar, e aí eu posso fazer alguma tratativa, fechar alguma porta para evitar que esse acesso ocorra. Tá? E também nós temos nossa solução de backup ativada, então ele me deu aqui 88,6%, alguns dispositivos não estavam com ela ativada. Tá? Aqui algumas informações sobre os dispositivos, nós tínhamos 39 dispositivos, ele trouxe aqui quais eram os dispositivos, e alertas resolvidos, 1084, então nós tivemos 1084 tickets abertos pelo nosso RMM no mês de setembro. Então, aqui tem tanto tratativa proativa, como os tickets abertos, ou até como soluções de automação para correção que nós aplicamos. Então, todos os alertas que foram resolvidos, né, não importa de qual maneira, se foi de forma proativa ou forma reativa, ele traz aqui para a gente. Efetividade de proteção, são informações sobre os recursos, então se eu tenho o antivírus ativado, ele traz aqui algumas informações. Mesma coisa, processo remoto, patches, filtro de rede e até o backup. Tá? Então eu tenho aqui algumas informações adicionais sobre cada recurso. Na segunda página ele vai trazer aqui alguns gráficos sobre a cobertura, então eu tenho aqui esses 4 recursos ativados, ele me trouxe aqui as informações para servidores e para a estação de trabalho. Aqui algumas informações sobre os sistemas operacionais que nós temos aqui. E aqui uma parte bastante interessante que são os 5 principais. Então, quais são os 5 principais dispositivos que mais falham com as verificações? São esses 5 aqui. Então, são os dispositivos que eu mais tenho que dar atenção para descobrir por que
somente eles são os que mais apresentam problema nas verificações. Então, dispositivos em risco, quais são os 5 dispositivos que estão mais vulneráveis? Eu preciso checar, são eles aqui. Dispositivos de website permitidas, ou quais são as categorias de websites mais acessadas, são essas daqui. Então, se eu não concordo com uma delas aqui, eu posso aplicar uma proteção de bloqueio, então a pessoa já não vai mais conseguir acessar aqui. Tá? Então esse é o relatório executivo resumido. Eu mostrei mais ou menos para vocês como que interpreta esse relatório para você também, para que você também tenha essa possibilidade de mostrar para o seu cliente, de apresentar o seu trabalho, de enriquecer o seu trabalho em cima da infraestrutura dele, tá? Então, saindo um pouquinho de relatório, agora a gente vai falar sobre o inventário. O RMM ele possui inventário e é esse terceiro ícone de baixo para cima. O nosso inventário ele se chama rastreamento de ativos, tá? Assim que você instala o agente no dispositivo, esse agente automaticamente ele já busca as informações de hardware e software, ele já traz o inventário para você. Então, dentro do rastreamento de ativos, eu posso aqui escolher qual é o cliente, eu vou ter aqui todos os dispositivos daquele cliente e eu tenho as informações aqui embaixo. Então, eu tenho um resumo do hardware, então eu tenho aqui, por exemplo, o número de série do Windows, a chave do produto do Windows, eu tenho esses campos aqui que eles são personalizados, então eu posso escrever aqui alguma informação, digamos que eu queira que ele seja registrado qual é o departamento, e essa informação o inventário ele não traz automático, então eu posso criar o campo departamento e preencher isso aqui manual, para quando eu tirar um relatório eu ter essa informação. Tá, então eu já até fiz um teste aqui, onde mostra que essa informação vai ser gerada no relatório. Eu tenho aqui a aba de hardware, então ele já traz as informações de hardware. Eu tenho as informações dos softwares instalados naquela máquina. Se eu instalei algum hotfix ou alguma atualização, ele vai trazer aqui as informações para mim. E se eu tenho os patches ativados, se eu faço a gestão de patches nos dispositivos pelo RMM, eu vou ter essas informações aqui também. Não é por aqui que a gente faz a gestão de patches, mas eu tenho essas informações aqui também, caso eu precise. Tá? Os relatórios que nós temos de inventário, nós temos aqui um relatório de hardware por cliente. Então aqui ele vai trazer toda aquela parte de resumo. Então eu tenho aqui as informações de resumo do hardware daquele dispositivo. Eu tenho aqui relatórios de software, onde ele vai trazer por cliente também quais são os softwares que eu tenho dentro daquele cliente. Como eu tenho um dispositivo para cada cliente aqui, ele me traz sempre um, mas ele traz aqui a contagem. Então, se eu tivesse 100 dispositivos, ele ia trazer quais são a contagem de softwares que tem instalado naquele cliente. Por exemplo, o 7-Zip eu poderia ter 90 dispositivos, o Google Chrome eu poderia ter 2 dispositivos apenas, então ele traz todas essas informações para mim. E o mais interessante, digamos que eu tenha 100 dispositivos e eu tenho o Google Chrome falando que somente um dispositivo tem ele instalado. Como é que eu faço para saber qual que é esse dispositivo? Né? Eu não preciso olhar todos os 100 para tentar descobrir qual que é. Eu posso usar esses filtros aqui do lado esquerdo. Então, se eu clicar aqui em software, ele vai trazer a mesma tela para mim, onde eu posso selecionar aqui qual é o software e clicar aqui, ele vai gerar um filtro mostrando para mim qual que é aquele dispositivo que tem aquele software instalado. Então, se o Google Chrome tem somente um dispositivo, ele vai trazer um para mim. Se ele tem 10 dispositivos, ele vai trazer os 10 aqui para mim. Tá? Então, é muito fácil de você ter essas informações. E um último relatório que nós temos é o relatório de modificação, que é um relatório bastante interessante a partir do momento que você está com o seu parque já padronizado, que o seu inventário já está no padrão. Por quê? Esse relatório ele vai trazer para você tudo que foi alterado, tudo que foi adicionado ou tudo que foi removido dentro de um período, tanto hardware como software daquele cliente, tá? Então, eu fiz um filtro qualquer aqui, de um mês mais ou menos, e ele trouxe aqui para mim que para esse cliente, para esse dispositivo, nós tivemos todas essas alterações de hardware, todas essas alterações de software. Então, se teve alguma atualização de software, ele vai mostrar aqui uma mudança de valor. Se eu adicionei um novo software, ele vai identificar para mim, ou se eu removi algum software, ele também vai identificar aqui. Tá? Então, eu tenho todas essas informações de forma fácil. Por último, para a gente finalizar, é a questão do inventário. Digamos que eu queira uma visualização um pouco mais específica, eu queria ter acesso a algumas informações mais específicas do meu ambiente e eu não gostaria de ficar clicando em abas para ter essas informações, eu queria algo mais na cara. Ou, por exemplo, eu queria imprimir
queria montar essas informações, imprimir e entregar para o meu cliente. Como que eu faço? A Enable desenvolveu essas duas opções aqui, ó, que se chamam despejos de dados XML e SQL. Por aqui, o que acontece? Eu posso extrair um dump completo do meu inventário, de todos os meus clientes, de todo o meu inventário, e eu posso pegar esse arquivo XML e abrir num editor de planilhas, por exemplo. Eu posso abrir ele no Excel e lá no Excel eu vou manejando as colunas conforme minha necessidade, vou criando os filtros, monto a minha visualização e por lá você pode imprimir. Você pode também até manejar as informações, colocar em outros lugares para você ter essas informações mais precisas. Então você consegue fazer através dessas duas opções. Se você tem um editor SQL, você pode usar o SQL ou o XML também, não tem problema algum. Então essas são as formas de você manejar os dados do nosso inventário. Tá? Então agora saindo do inventário, a gente vai falar um pouco dos recursos. O primeiro recurso que eu vou mostrar para vocês aqui é o nosso acesso remoto, é o nosso Take Control, tá? Então nós temos essa opção aqui independente, mas eu vou mostrar para vocês como que funciona a solução que já está inclusa dentro do RMM. Então selecionei o dispositivo aqui, esse dispositivo ele já está com o recurso ativado, então eu tenho esses dois botões aqui de acesso remoto. O primeiro deles, que é esse Take Control, é aquele acesso assistido, onde eu vou acessar a mesma tela que o usuário está acessando e vou ter acesso à mesma tela, inclusive com as mesmas informações. Então, o mesmo comando que eu estou fazendo aqui, o usuário está visualizando do outro lado. Tá? A gente também tem essa outra opção, que é o segundo plano remoto. O que é esse segundo plano remoto? Eu vou acessar novamente o mesmo dispositivo, porém eu não vou precisar interromper o usuário final. Eu consigo ter várias informações aqui sem precisar interromper o usuário. Por exemplo, a primeira delas é o CMD como administrador. Então aqui eu posso fazer alguma consulta, eu posso executar um script, eu posso fazer alguma alteração, lançar algum comando, sem precisar interromper o usuário lá. Consigo fazer uma transferência de arquivos da minha máquina para a máquina dele, como da dele para a minha, então eu posso puxar algum arquivo para mim. Tenho acesso às informações do sistema, então eu posso ver aqui quais são as aplicações que estão rodando naquele momento, consigo ver quais são os serviços que estão rodando naquele momento, inclusive eu posso vir aqui e iniciar ou parar ou reiniciar um serviço. Tenho acesso aos logs de eventos aqui, e eu também tenho acesso ao registro do Windows, então eu posso fazer uma alteração no registro sem precisar interromper o usuário do outro lado. Tá? Então, alguns destaques que nós temos aqui dentro do nosso Take Control. Primeiramente, é o acesso remoto, ele é extremamente seguro e criptografado. Tá? Outro ponto que nós temos aqui referente à segurança é que assim, todo recurso que nós temos aqui, todos os recursos, eles possuem uma política de configuração, tá? Então nós temos aqui, ó, todos os recursos, eles possuem a sua própria política de configuração. E eu vou abrir uma política de configuração do Take Control para mostrar uma informação de segurança que nós temos aqui muito importante, que é essa aqui, ó, solicitar permissão ao usuário. Tá? Então, uma vez que eu estou com essa opção marcada, toda vez que eu tentar fazer um acesso remoto no dispositivo, vai aparecer essa mensagem aqui para o usuário. Um técnico quer iniciar uma sessão de suporte remoto nesse computador. Permitir, sim ou não? Se ele não permitir, eu não acesso. Tá? E se ele permitir, eu acesso. Aonde que isso é importante? Digamos que você tenha um dispositivo da diretoria ou um setor financeiro, por exemplo, ou até mesmo um usuário que não pode ser interrompido a qualquer momento. Então, esses três exemplos, eles precisam saber que tem uma pessoa querendo acessar aquele dispositivo, né, porque possui informações confidenciais, por exemplo. Então, eu posso habilitar essa informação e toda vez que um técnico tentar acessar, se o usuário permitir, acessa. Se ele clicar em não, você não vai poder acessar naquele momento. Tá? Então eu tenho essas opções, inclusive essa opção aqui, essa configuração da política, eu posso definir tanto a nível de dispositivo, como a nível de site e a nível de cliente. Tá? Então não tenho limitação para isso. Outros destaques que nós temos no nosso Take Control. Ele permite chamada de áudio, então eu posso fazer o acesso remoto e conversar com o usuário do outro lado através do áudio. Ele permite chamada de vídeo, posso abrir minha webcam e conversar com o usuário. E ele também permite gravar a sessão, posso gravar tudo que foi feito durante o acesso remoto. E a gente também tem essa opção nova aqui, que é uma opção chamada Chat, onde eu clicando aqui,
ele vai abrir um pop-up na minha tela para eu fazer uma pergunta, e a hora que eu der OK, vai abrir um pop-up do lado do usuário com a minha pergunta, ele vai responder e eu tenho essa informação. Então isso é bastante interessante, você não precisa mais acessar o dispositivo remotamente, abrir o bloco de notas, fazer a pergunta para o usuário, esperar ele responder. Então você pode simplesmente fazer uma pergunta rápida ali, aparece aquela mensagem como se fosse uma mensagem instantânea, né? um programa de mensagem instantânea, ele responde e você já tem a resposta. Então esse botão de chat aqui é bastante interessante para isso. Além de relatórios, tá? Nós temos aqui o relatório completo do Take Control, onde por período ele vai mostrar para você quem fez o acesso, quando foi feito o acesso, que hora que começou, que hora que terminou e quanto tempo foi a duração desse acesso. Então, se você usa para alguma auditoria, se você usa para alguma checagem ou verificação, você pode ver por aqui, porque, por exemplo, por que esse usuário aqui ele demorou 1 hora e 42 minutos num acesso remoto. Se você tiver gravado a sessão, você consegue acessar essa informação e ter acesso aos dados do que foi realizado, tá? Então, é um relatório também bastante completo dentro do nosso acesso remoto. Um outro recurso que nós temos, além do acesso remoto, é a gestão de patches, né, que eu já venho falando há algum tempo sobre isso. Agora a gente vai falar um pouco sobre como a gente gerencia os patches dentro do RMM, tá? O interessante do nosso gerenciamento de patches é que a gente possui um mecanismo próprio. Isso significa que a gente não depende do Windows Update para fazer a gestão de patches. E a gente consegue fazer a gestão de patches tanto Microsoft como não Microsoft. Então eu vou abrir aqui as configurações do nosso gerenciamento de patches para mostrar para vocês como que funciona. Tá? Então eu vou abrir uma política qualquer. E o primeiro passo do nosso gestão de patches é quando que o agente vai procurar por novos patches. Então eu posso definir aqui no ciclo da DSC, que é a opção mais interessante, ou seja, toda vez que aquela verificação DSC for executada, eu quero que o agente já veja se tem novos patches para instalar. Mas você também pode usar essa opção agendada, por exemplo, segunda, quarta e sexta, meio-dia é o dia que o agente vai procurar se existem novas atualizações ou não. Depois nós temos essas duas opções aqui, que é a aprovação automática. Eu posso conceder àquele agente que ele aprove a instalação daquele patch automaticamente, né? Então, digamos que eu tenha um patch crítico, então eu quero que o agente já aprove para a instalação automática. Eu não quero testar, eu não quero visualizar, eu não quero checar se esse patch está funcionando, se ele está íntegro ou não. Eu quero que ele já passe, já pule essa etapa e já passe para a instalação. Então, eu tenho aqui a parte de aprovações da Microsoft e agora eu posso selecionar pela classificação. Então, por exemplo, updates críticos, eu quero colocar como aprovar automático. Eu não quero nem testar, saiu, o agente já vai aprovar para mim. Drivers é um pouquinho importante porque se eu mandar instalar um driver de hardware numa máquina e esse driver não for 100% compatível, ele pode danificar a máquina ou ele pode danificar aquele hardware e minha máquina não subir. Então eu prefiro colocar ele como manual porque eu vou testar, ou eu vou definir quando que eu vou aprovar essa instalação, ou eu posso colocar como ignorar, eu não quero que ele instale nada de driver. Quando eu tiver um tempo, eu sento na máquina e eu vou lá e eu baixo e instalo esses drivers automaticamente da minha forma. Eu não quero que o agente faça isso para mim. Então eu posso escolher essa opção dentre todas essas outras aqui. Então eu tenho essas classificações e eu posso ir configurando aqui como que eu quero que o agente se comporte. E aqui nessa outra opção nós temos os patches de terceiros. Então nós temos aqui compatibilidade com todos esses softwares aqui e eu posso fazer a mesma coisa. Então toda vez que ele vê uma atualização do Adobe Acrobat 2017, eu quero que ele aprove a instalação automaticamente. Se eu ver aqui por exemplo, Java a gente sabe que é um pouquinho crítico porque dependendo da versão do Java pode ser que uma nota fiscal, o programa de nota fiscal não consiga emitir a nota. Então eu posso colocar como manual, porque eu mesmo quero ver qual que é a atualização e eu mesmo vou lá e vou aprovar manualmente. Ou não, vou colocar como ignorar porque eu sei que essa versão não é muito interessante para mim. Então eu posso configurar dessa forma aqui. E por último, a gente tem o agendamento da instalação. Então, primeiro o agente encontra os patches, depois ele aprova os patches e depois ele instala os patches. E essa instalação eu posso fazer agendada. Vou colocar aqui mesmo horário, segunda, quarta e sexta, meio-dia. Então, o agente ele vai procurar por novos patches no mesmo horário e se ele encontrar, ele já vai instalar.
Essas duas opções aqui, elas são bastante importantes, tá? Reiniciar após instalação. A gente sabe que tem patches que precisam do reinício da máquina para concluir a instalação, mas se eu aplicar esse patch num servidor durante o expediente, eu posso comprometer aí a integridade, o trabalho do meu cliente, não posso fazer isso. Então eu posso marcar aqui como nunca. Eu quero que o agente nunca reinicie a máquina sozinho. Eu vou reiniciar a máquina depois. Então, quando eu marco essa opção, no servidor, né, olhando aqui para esses dois servidores aqui de cima, aqui na frente desse quadrado vermelho nós temos um ícone aqui, como se fosse aquele botão de desliga, que significa que o dispositivo está aguardando ser reiniciado para concluir a instalação do patch. Então, visualmente eu já consigo ver que esse primeiro dispositivo aqui, ele tem um patch que está aguardando ser reinicializado a máquina para poder concluir a instalação. Então, quando eu marco como nunca, ele atua dessa forma. Mas se eu não tiver problema com reinícios, eu posso marcar aqui quando for necessário ou sempre. Quero que reinicie sempre, independente do patch precisar ou não. E eu tenho essa outra opção abaixo, caso um agendamento esteja atrasado. Esse é bastante importante. Por quê? Digamos que eu tenho um agendamento segunda, quarta e sexta, meio-dia. Hoje, segunda-feira, 11 horas da manhã, a Microsoft liberou uma atualização extremamente crítica de segurança do Windows. Então eu sei que hoje, meio-dia, o meu gerenciamento de patch já vai instalar essa correção, então eu já estou tranquilo. Mas chegou meio-dia, metade dos meus dispositivos estavam desligados. E agora? Eu vou ter que esperar até quarta-feira, meio-dia, para instalar essa atualização? Não. Eu posso marcar essa opção aqui e assim que a máquina for ligada, ela entrar na internet e o agente reconhecer que ela está com conexão com a internet, ele vai fazer a instalação daquele patch automaticamente. Tá? Então, eu não preciso ficar aguardando minha próxima janela de instalação dos patches para poder aplicar esse patch crítico. Então a máquina caiu na internet, ele já aplica para mim. E eu posso ainda incluir essa opção de reinicialização, se ele vai obedecer essa configuração ou não. E por último, a gente tem patches com falhas. Ou a gente tentou instalar o patch e não conseguiu. Digamos que o dispositivo foi desligado bem no meio da instalação, porque o usuário ele não sabe se está instalando patches ou não, ou aquela máquina estava com muito processo em andamento e a gente não conseguiu concluir o processo a tempo, então ele falhou. Então eu posso marcar essa opção aqui, reprocessar automaticamente patches com falha. Então eu posso marcar até 5 vezes, o agente vai tentar reinstalar isso até 5 vezes. Se ele não conseguir, eu quero que ele envie um e-mail me avisando que ele não conseguiu. Então eu vou receber um e-mail dizendo que ele não conseguiu instalar e eu vou precisar checar por que ele não conseguiu. Então essas são as opções que nós temos aqui dentro da configuração dos patches. Porém a gente tem outras informações aqui mais importantes também. Por ele ser 100% integrado ao RMM, nós temos uma aba exclusiva aqui, ó. Ele habilita essa aba exclusiva dos patches. Então, o que é interessante? Por aqui eu consigo ver quais são os patches que já foram encontrados, mas não foram instalados, e quais foram instalados. Eu não preciso acessar o dispositivo para ver isso. Então, eu tenho toda a informação aqui dentro do painel. Não preciso olhar um por um. E o mais importante ainda, eu consigo ver isso aqui de forma global. Então, se eu vier aqui em configurações, gerenciamento de patches, fluxo de trabalho de gerenciamento, eu tenho aqui a informação global sobre todos os meus dispositivos de todos os meus clientes. Então, isso aqui é muito importante, muito interessante, não preciso acessar o dispositivo. E eu tenho todos esses filtros aqui, ó. Então, eu quero mostrar todos os patches de todos os meus clientes. Eu vou filtrar somente o que está faltando. Vou dar um filtro aqui. E ele vai trazer todos os patches que ele encontrou de todos os meus dispositivos. Então isso aqui é global. E o mais interessante é que aqui eu consigo ver aqui, por exemplo, atualização do Chrome. Tem um dispositivo no meu painel que não possui esse patch aqui. Então se eu clicar aqui nesse link, ele vai mostrar aqui para mim qual que é o dispositivo. Digamos que sejam 100 dispositivos. Então eu clico aqui, ele vai mostrar os 100 dispositivos, não importa qual é o cliente, qual é o site. E o mais interessante, eu quero instalar esse patch nesses 100 dispositivos. Como que eu faço? Eu preciso ir um por um na aba patches? Não, eu posso fazer tudo por aqui. Eu selecionei o patch aqui, digamos que são 100 aqui, tá?
Eu selecionei o patch, clico em continuar. Ele vai perguntar, você quer aprovar a instalação ou você quer ignorar a instalação? Eu quero aprovar. Então vamos aprovar. Você quer instalar somente em servidores ou em estação de trabalho? Eu quero instalar em tudo. Você quer instalar em qual cliente? Eu quero instalar em todos. Certo. Quando você quer instalar isso? Você quer usar o seu agendamento segunda, quarta, sexta, meio-dia? Ou você quer fazer isso agora? Eu quero fazer agora. E vai reiniciar a máquina? Não, não quero que reinicie nunca. E clico em aplicar. Assim que eu clicar em aplicar, o painel vai mandar o mesmo comando para os 100 agentes e esses 100 agentes vão fazer o download dessa atualização e vai aplicar essa atualização todas ao mesmo tempo. Então, em poucos minutos, poucos cliques, eu consegui instalar o mesmo patch em 100 dispositivos. Tá? Mas aí levanta uma brecha, uma situação que você pode estar se perguntando, tá, mas digamos que eu tenha 100 dispositivos no mesmo cliente, na mesma rede, eu vou baixar essa atualização 100 vezes na mesma rede, o meu consumo de banda vai lá em cima. Então, o que a gente tem aqui, né? Qual é a solução para isso que nós temos dentro do RMM? Nós temos uma função chamada concentrador de sites. O que seria isso? Digamos que eu tenho um servidor na mesma rede e esse servidor ele possui na mesma rede 100 dispositivos. Então eu consigo falar para o RMM que esse servidor é o meu concentrador de sites. Eu posso fazer isso em qualquer estação de trabalho, mas eu gosto de usar o servidor como exemplo porque o servidor é uma máquina que nunca desliga, né? Já a estação de trabalho a gente desliga, ela funciona somente em horário comercial, ela desliga quando o usuário vai embora e só é ligada quando ele volta. E o servidor já não. Então, eu posso habilitar essa função no servidor, e aí se eu fizer uma situação dessa de aplicar todos os patches para esses 100 dispositivos, o RMM vai identificar que eu possuo um concentrador ativado e ele vai baixar essa atualização apenas uma vez nesse servidor. Esse servidor que vai disparar essa atualização para todos os dispositivos pela rede. Então o meu consumo de banda foi apenas uma atualização e ele mandou todas essas informações pela rede. Então eu não tenho um consumo de download nesse tipo de situação. Você só teria isso se você tivesse 100 dispositivos de 100 clientes diferentes, mas aí também seriam 100 redes diferentes, então também não teria tanto problema. Então se você tem mais de 2, 3 dispositivos todos na mesma rede e você quer habilitar esse recurso, então você pode fazer isso que fica de uma forma mais prática para você administrar esse consumo de banda. Tá? Então, esse é o nosso gerenciamento de pets, a forma como nós fazemos essa gestão de pets. E até para aproveitar o gancho para o próximo assunto, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa gestão de pets aqui dentro da AD, tá? Como que a gente faz isso aqui? Toda sexta-feira nós temos uma automação, tá? A gente criou uma automação de manutenção preventiva. Tá? Então, o que essa manutenção preventiva faz? Ela possui uma série de scripts que fazem correções, limpa arquivo, limpa a lixeira, fecha alguma porta que talvez esteja aberta, faz várias manutenções todas as sextas. Então, quando é 4 horas da tarde na sexta-feira, aparece um pop-up na tela do usuário falando, olha, hoje é sexta-feira, nós vamos aplicar a nossa manutenção preventiva, então, por favor, mantenha o dispositivo ligado quando for embora. O usuário vai embora, quando é umas 7 horas da noite, entra em ação essa automação, vai aplicando todas as correções, as tratativas que a gente colocou dentro do script e ao mesmo tempo é instalado os patches que foram encontrados durante a semana. A gente vai procurando patches durante a semana, toda sexta-feira a gente aplica os patches, a não ser que seja um patch muito crítico, a gente colocou para instalar no ato, mas quando não é crítico a gente deixa para sexta-feira. E aí ele já vai instalar os patches, ele vai reiniciar a máquina automaticamente, então não importa se precisa ou não, a gente obriga o agente a reiniciar a máquina. E quando é 11 horas da noite, tem uma outra automação que vai desligar a máquina. Quando o usuário chega na segunda-feira, ele já está com a máquina segura, ele não precisa aguardar aquela tela azul do Windows concluir a instalação de patch para poder liberar a máquina, ele só simplesmente liga a máquina e já pode trabalhar, não tem problema algum. Tá? Então, esse é um exemplo de como a gente aplica patches aqui na AD, que você pode utilizar nos seus clientes também, você pode usar isso e moldar conforme a sua necessidade, mas é só apenas um exemplo para exemplificar como que a gente faz, né? E aproveitando o gancho, então, saindo dos patches, a gente vai falar um pouquinho de automação, tá? Então,
Tudo relacionado à automação é essa aba tarefas. Tá? Então, aqui no RMM a gente consegue adicionar uma tarefa automatizada, onde dentro dessa tarefa automatizada a gente já possui vários scripts. O RMM possui vários scripts prontos aqui que você pode utilizar. E o mais interessante é que o RMM permite que você inclua novos scripts. Você pode criar um script e você pode importar dentro do RMM. Tá? E existem 4 formas de aplicar essa tarefa automatizada. Eu estou pegando um exemplo qualquer aqui, só para mostrar quais são essas 4 formas de automação que a gente pode fazer. Tá? Mas eu posso criar aqui uma tarefa automatizada e aplicar ela uma vez por dia. Então, digamos que eu tenho um script que eu queira que executar no dispositivo uma vez por dia, eu vou marcar aqui qual é o dia e qual é a hora que vai ser executado. Eu posso fazer uma vez ao mês, escolho o dia e a hora. Eu posso fazer de forma manual, então eu quero aplicar agora, eu quero aplicar mais tarde, eu que vou lá e vou startar esse script na máquina, então eu posso deixar como forma manual. E a opção mais interessante, que é em caso de erro de verificação. Tá? Então, por que essa forma é mais interessante? Porque eu consigo fazer uma automação junto com aquelas falhas de verificação. Então, quando uma verificação minha falha, eu quero que automaticamente ele starte um script de automação que vai corrigir esse alerta. E aí, quando o agente checar de novo o meu alerta, ele já vai ver que aquilo foi corrigido, ele vai corrigir o alerta automaticamente para mim. Tá? Vou dar um exemplo. Digamos que eu tenha uma verificação de espaço livre em disco. Então, eu configurei uma verificação que eu quero que seja alertado quando for atingir 20 GB livres. E naquele dispositivo, eu sei que eu acumulo muito arquivo temporário, ou eu acumulo muito arquivo na lixeira. E isso faz com que o meu espaço em disco atinja os 20 GB e eu receba esse alerta. Então eu posso criar uma automação aqui de limpeza de arquivos temporários, ou limpeza de arquivo de lixeira, e toda vez que aquela verificação falhar, ele vai executar esse script automaticamente. Isso pode resolver o meu problema, pode resolver o alerta. E se por acaso eu continuar com o alerta ocorrendo, significa que nem limpando a lixeira ou os arquivos temporários resolveu, então é uma ação que eu preciso checar no dispositivo. Mas é uma automação simples que eu posso fazer para resolver esse problema e ir atuando, né, com as verificações e os scripts, eu consigo automatizar e consigo agir de forma mais proativa em cima dos alertas. Tá? Nós temos uma solução aqui dentro do RMM, a Enable desenvolveu uma solução somente para o Windows, que é muito importante para você que quer se aprofundar nessa questão de scripts. Então, por exemplo, digamos que você saiba a lógica de script, eu sei como um script funciona, mas eu não faço ideia como escrever um script, eu não sei a linguagem que eu devo usar, eu não sei configuração, parâmetro, então eu tenho um pouco de dúvida como que eu faço para criar os meus scripts. A Enable desenvolveu uma ferramenta chamada Automation Manager. Ela fica aqui dentro do RMM para fazer o download. Eu já estou com ela aberta aqui. Eu vou até aqui abrir aquele meu servidor que eu mostrei de exemplo, porque esse teste aqui eu estou fazendo no Mac. Então, como ela é só Windows, eu vou abrir ela aqui dentro do Windows. Essa é a solução Automation Manager. Tá? Como que ela funciona? Ela possui aqui diversos objetos prontos de scripts que eu posso utilizar. Tá? Então, por exemplo, eu vou criar um novo script aqui. Eu quero fazer um script de bloqueio de porta USB, porque eu quero bloquear as portas USB de um dispositivo, eu não quero que nenhum usuário coloque pendrive, HD externo, mas ele não pode bloquear o mouse e teclado. Tá? Então, eu vou criar esse script aqui. Vou dar um exemplo aqui. Eu não faço ideia qual é o comando, quais são os parâmetros ou a linguagem para isso. Mas eu sei que eu tenho um objeto aqui. Deixa só ele criar aqui, ok. Eu sei que eu tenho um objeto aqui referente ao USB, que é exatamente isso, ó, Disable USB Mass Storage Device. Se eu arrastar esse objeto para cá, pronto. O meu script já está criado. Eu não preciso informar nenhum parâmetro, nenhuma informação, nada referente à linguagem de programação. O meu script já está pronto. E aqui do lado ele traz uma descrição sobre o que aquele objeto faz. E caso eu precisasse informar algum parâmetro, ele ia me passar uma descrição aqui.
Então, a partir do momento que esse script está pronto, é só vir aqui, salvar o script, importar dentro do RMM e aplicar num dispositivo via tarefa automatizada, e aquele dispositivo já vai estar com o USB bloqueado para discos externos de armazenamento em massa. Eu posso também, através dessa ferramenta aqui, clicar aqui no botão rodar, no play, e ele vai testar para mim, ele vai testar na minha máquina se o script está funcionando ou não. Então eu posso fazer testes aqui, eu posso inclusive ir montando de acordo com a minha necessidade, eu posso incluir outros objetos aqui, eu tenho vários objetos aqui para consulta, que eu posso ir montando o meu próprio script, tá? Então é uma ferramenta que ajuda bastante, é uma mão na roda para você que quer criar scripts, tem um pouco de dificuldade talvez para linguagens, né? Por exemplo, um script de PowerShell ou até num ponto .bat, às vezes você não sabe ali usar o comando correto, então você pode utilizar aqui, e essa ferramenta, todos os scripts aqui eles são 100% compatíveis com o RMM. Um script que nós criamos aqui dentro, que nós utilizamos na AD, 100% feito pela Enable, pelo Automation Manager, tá? Só para vocês terem uma noção do que dá para fazer. É um script simples, mas é um script bastante eficaz naquilo que ele se propõe a fazer e ajuda bastante a gente aqui, tá? Então, aqui na AD nós temos duas impressoras, uma impressora laser e uma impressora a jato de tinta. A impressora laser é a principal e a jato de tinta ela é secundária. As duas impressoras elas são monitoradas pelo RMM, então a gente tem ela no nosso painel aqui. Quando o agente identifica que a impressora laser ela está com algum problema, seja falta de toner, folha, ou ela está desligada, algum problema, a automação ela já troca em todos os dispositivos da AD, ela já troca a impressora padrão para a impressora a jato de tinta, e aparece um pop-up na tela do usuário, no canto da tela, falando que caso ele precise mandar alguma impressão, para ele ir buscar essa impressão na impressora 2, porque a 1 apresentou problemas. Quando o agente identifica que a impressora 1 não está com mais nenhum problema, ele já troca novamente a impressora padrão, a configuração de impressora padrão em todos os dispositivos para 1, e já mostra um pop-up falando que agora a impressora 1 está disponível para impressão. Então, isso é bastante eficaz porque se o usuário precisa imprimir um documento importante, ele manda imprimir, depois ele vai até a impressora, chega lá, não tá impresso, né, descobre que a impressora está com problema, até ele vir imprimir de novo e fica aquela burocracia de imprime, não imprime, tenta descobrir o porquê, porque então é muito prático, né, porque normalmente quando você precisa imprimir e você não pode esperar, então você resolve isso com uma automação simples igual a esta. Tá? E a gente fez 100% dentro do Automation Manager, com poucos objetos, sem muito conhecimento de linguagem de programação, a gente conseguiu montar aqui esse script. Então, saindo agora da automação, eu vou falar um pouco sobre os dispositivos de rede. Né? Vou falar sobre essas impressoras, como que eu faço para monitorar essas impressoras. Tá? Nós temos uma função, assim que você instala um agente no dispositivo, né, uma estação de trabalho ou um servidor, ele possui uma função de varredura de rede. O que seria isso? Eu habilito essa opção no agente e ele vai varrer a minha rede para trazer informações da rede onde aquele dispositivo se encontra. Então, se eu vim aqui na aba redes, ele vai trazer aqui para mim qual é o dispositivo que eu estou fazendo esse tipo de monitoramento, e ele vai trazer também informações sobre a minha rede. Então, ó, eu tenho aqui a minha rede, aqui ó, é o meu dispositivo que eu tenho para o teste. Nesse dispositivo eu habilitei esse recurso, então ele trouxe várias informações da minha rede, e o mais interessante é essa aba aqui, ó, dispositivos conectados. Ele me trouxe todos os dispositivos que estão conectados nessa rede que possuem IP. Então por aqui eu consigo fazer uma análise sobre todos os dispositivos que estão conectados na rede, seja celular, seja a impressora, por exemplo. Essa aqui é a nossa impressora laser que eu dei de exemplo, nosso firewall, alguns dispositivos, ele já encontrou aqui que o sistema operacional é o Windows, temos alguns celulares aqui também. Digamos que eu encontre um dispositivo aqui que não era para estar aqui, ou é um dispositivo desconhecido, eu consigo fazer essa auditoria por aqui, tá? Mas o que interessa para a gente agora é essa impressora aqui. O agente ele já identificou que ela possui essa funcionalidade de SNMP
e a funcionalidade de ping. Então, a minha impressora ela possui comunicação SNMP e ping. Então, tendo essas duas opções, eu consigo gerar um monitoramento em cima delas. Eu posso clicar com o botão direito e clicar em dispositivo monitorado. Então, o agente desse dispositivo vai passar a monitorar aquela impressora. Quando eu faço aquele procedimento, eu venho aqui em dispositivos de rede e aqui ele vai trazer aquele dispositivo que eu passei a monitorar. Então, como eu fiz para a impressora, ele já trouxe aqui a impressora que está sendo monitorada. E por aqui eu consigo inserir aquelas verificações de monitoramento iguais às do dispositivo. Então eu posso vir aqui em adicionar verificação, eu posso adicionar uma verificação SNMP, e aí eu vou procurar no manual do fabricante do meu produto aquilo que eu quero monitorar. Então, por exemplo, se eu quero monitorar a quantidade de folhas da impressora, se a minha impressora passa essa informação, ela possui um código para esse tipo de informação, basta que eu insira esse código aqui e o agente começa a reportar essas informações aqui. Por ser uma impressora, ele já me sugeriu essas duas opções aqui, ó, verificação de nível de cartucho, verificação de nível de papel, porque ele já reconheceu que a minha impressora fornece essas opções. Se eu quisesse monitorar um firewall, por exemplo, eu queria saber o tráfego da porta do meu firewall, então eu teria que ver se o meu aparelho possui um comando SNMP, uma comunicação SNMP, que traga essas informações da porta. Então eu venho aqui, adiciono ele, adiciono uma verificação SNMP, coloco esse comando, que é o ID, ou o código, e aí eu vou ter essas informações aqui. Inclusive, eu consigo marcar aqui se eu quero receber alertas por e-mail ou via SMS, igual às verificações lá do dispositivo. Por essa mesma tela, se eu tiver um dispositivo que possui um comando, ele possui um terminal para eu fazer comandos, eu também consigo fazer um acesso remoto via SSH e acessar esse terminal e lançar os comandos por lá. Eu consigo fazer por aqui também. Saindo então dessa parte de redes, de dispositivos de rede, para concluir, eu vou falar agora sobre aqueles recursos adicionais. Né? O primeiro deles é o antivírus, então nós temos, o RMM ele possui um antivírus também. Assim que eu ativo esse antivírus, ele mostra aqui para mim. Ele habilita essa aba antivírus, inclusive. Como que funciona o nosso antivírus? Ele possui verificação padrão, e aquela verificação simples é a verificação profunda. Eu consigo checar essas informações normalmente, só que ele também possui a verificação comportamental. Tá? Então, como que funciona a verificação comportamental? Ele vai analisar os comportamentos do meu dispositivo. Se ele encontrar algum comportamento suspeito, ele vai aplicar uma determinada ação que eu vou configurar lá nas configurações do antivírus. Então eu tenho essas opções aqui, além de um vínculo com o BitLocker do Windows. Então eu consigo ativar a criptografia de disco através do meu antivírus. Como ele é 100% nativo, 100% integrado à ferramenta, ele tem a aba antivírus aqui. Inclusive, o nosso antivírus ele foi desenvolvido 100% pela Enable, tá? Porém, ele usa o mecanismo da Bitdefender. Então, nós usamos somente o mecanismo, não é nenhuma versão do antivírus da Bitdefender, é somente o mecanismo e ele foi desenvolvido 100% pela Enable. Nessa aba antivírus, a gente tem aqui as informações sobre as ameaças detectadas, as verificações, se elas estão sendo executadas ou não, e a quarentena. Inclusive, aqui eu tenho como tomar ações sobre as ameaças encontradas em quarentena. Tá? Então, eu não preciso acessar o dispositivo para ter acesso a essas informações, eu consigo ter todas elas por aqui, pelo painel, para cada dispositivo. E, inclusive, eu tenho um relatório completo de antivírus aqui, onde a gente tem o relatório de ameaças, a proteção, relatório de quarentena e também as informações sobre a criptografia de disco e a chave de recuperação. Tá? Um outro recurso que nós temos além do antivírus é o nosso recurso de filtro de rede, que é o nosso recurso de Web Protection. Tá? Então, o nosso recurso de filtro de rede, o bacana dele é que ele não olha somente para a navegação. Tá? Então, digamos que eu tenho um usuário, ele recebeu um e-mail com um link, onde esse link abre um site e faz o download de uma ameaça. Então, ele já não vai, o filtro de rede já vai bloquear essa abertura desse site, muito provavelmente porque a categoria ou a reputação desse site não são das melhores, então ele já vai bloquear. E aproveitando, o nosso Web Protection ele possui dupla camada de proteção.
ou categoria ou reputação, tá? Como que funciona isso? O nosso Web Protection, ele possui, ele utiliza o mecanismo da Webroot. Então, é a Webroot que passa as informações sobre reputação e categoria dos sites para nós. Então, por exemplo, eu vou consultar aqui o site nosso da AD e ele vai trazer qual é a categoria e qual é a reputação. Então, reputação 100, confiável, e a categoria é negócios e economia. Então, pela política do Web Protection, eu consigo configurar que todo site que tiver com essa categoria, eu não quero que seja acessado. Ele vai bloquear o acesso, não importa qual é a reputação. A reputação é 100, é confiável. Não importa, eu quero que bloqueie o acesso a esse tipo de site. Ou ao contrário, eu quero que bloqueie todos os sites de reputação até 100. Então, tudo que for reputação até 100 vai bloquear, não importa se a categoria está liberada ou não. Então eu tenho essa dupla proteção. Inclusive eu posso colocar alguns sites que podem ser permitidos ou não permitidos, independente da categoria ou reputação. Por exemplo, digamos que eu bloqueei a categoria redes sociais. Então nenhum site categorizado como rede social vai ser acessado. Mas, porém, digamos que o cliente ele quer acessar somente o Facebook. Então, eu posso colocar que o site do Facebook é autorizado. Então, independente da reputação ou categoria, o site do Facebook vai ser acessado. E eu também posso fazer isso ao contrário. Eu quero que permita o acesso a todas as redes sociais, menos o Facebook. Então, eu posso fazer essa configuração também. O mais interessante, né, o ponto-chave do nosso Web Protection é que ele não depende do seu firewall, ele não depende da sua rede. Então, por exemplo, digamos que você tem alguns dispositivos notebook dentro de uma rede e você faz essa gestão pelo seu firewall. Se o usuário pegar o notebook e tirar dessa rede, ele vai ter acesso aos sites normalmente. Como o nosso é feito diretamente no agente, se ele pegar o notebook e mudar de país com esse notebook, ele não vai conseguir acessar ele não vai conseguir acessar esse site mesmo, porque o bloqueio está sendo feito diretamente no agente e não na rede. Tá? Então, somente quem tem essa gestão no RMM que vai conseguir liberar esse site ou não. Inclusive, você consegue agendar em que período do dia vai entrar em vigor a proteção, o bloqueio ou não. Então, você pode colocar em horário comercial que bloqueie os sites e após o horário comercial seja liberado. Você consegue fazer esse tipo de configuração. Como ele é 100% integrado, a gente também tem a aba Web aqui, onde ele vai trazer aqui as informações sobre quantos acessos foram realizados ou quantos bloqueios ocorreram por dia. Ele vai trazer aqui as informações dos sites que foram feitos, se foi bloqueado, quantas solicitações teve desse site, seja site, subsite ou domínio, tá? E aqui tem as categorias, as categorias mais acessadas, algumas informações aqui. Inclusive, você consegue configurar o Web Protection para ele só reportar os sites acessados e não realizar nenhum bloqueio. Então, digamos que você vai aplicar isso pela primeira vez, então você configura o Web Protection como somente relatório, ele vai gerar essas informações aqui para você, sem realizar nenhum bloqueio, e uma semana, 2 semanas depois de análise, você pode realizar os bloqueios. Inclusive, relatórios para o Web Protection, nós temos aqui 2 relatórios, nós temos até esse construtor de relatórios que você pode construir conforme a sua necessidade. Então, são relatórios também bastante completos. E o último recurso que eu vou falar para vocês é o recurso do EDR, tá? Se você não sabe o que é EDR, EDR é o Endpoint Detection e Response. O EDR ele é uma nova geração de proteção de endpoints baseado em inteligência artificial. Eu gosto de falar entre aspas que ele é a evolução do antivírus. Por quê? O antivírus ele olha para um banco de dados, ele olha para uma assinatura. Então, o antivírus que está instalado na sua máquina, ele encontrou uma ameaça, ele vai consultar no banco de dados dele se já existe alguma assinatura para essa ameaça. Se ele encontrar, ele bloqueia a ameaça do seu dispositivo. Se ele não encontrar, ele não considera aquilo como uma ameaça. Já o EDR, ele tem 8 motores de inteligência artificial que ficam varrendo o seu dispositivo. Se um desses motores encontra algum comportamento suspeito, ele aplica uma ação. E essa ação você vai explicar, você vai ensinar ao EDR
uma única vez. Você ensina uma vez o que ele deve fazer quando ele tiver esse tipo de ameaça, e a partir daí, sempre que ele encontrar uma ameaça semelhante, ele vai aplicar aquela determinada ação. Então você vai ensinar somente no começo como funciona a ferramenta e depois ele passa a agir sozinho, tá? Então, esses são os principais recursos que eu tinha para mostrar para vocês. O RMM ele possui vários outros recursos, inclusive a gente tem aqui outro recurso, por exemplo, que é o nosso Risk Intelligence, que é a nossa solução de análise de vulnerabilidade, onde ele vai fazer uma varredura no seu dispositivo e vai te entregar um relatório mostrando todos os pontos que você possui vulnerabilidade. Nós temos o NetPatch, que ele vai fazer uma análise de comunicação entre dois pontos. Então, por exemplo, digamos que você tem uma VPN e todos os seus usuários que estão em home office, eles acessam essa VPN para acessar o servidor. Só que em algum momento não está havendo uma comunicação, seja de um ponto de um dispositivo até a VPN ou da VPN até o servidor. Então o NetPatch vai calcular, ele vai mostrar essa rota para você e vai mostrar por onde que está passando essa rota e quais são os pontos onde você tem problemas. Então você consegue fazer uma análise também para corrigir isso. Nós também temos aplicativos para celular, então você consegue acessar o RMM pelo seu celular ou por um tablet. Então, se você for um técnico e está na rua e precisa fazer um acesso rápido ali ao seu painel, você consegue fazer através do aplicativo, tá? Além disso, nós temos o manual. A ferramenta ela possui aqui esse ponto de interrogação, então você tem acesso ao manual completo de todas as informações, né? O manual ele é em inglês, né? Porque a ferramenta ela é desenvolvida e fornecida mundialmente, porém é muito fácil entender, interpretar o relatório, o manual, e você também consegue utilizar aquele tradutor do navegador. Então ele aceita essa tradução e você consegue traduzir o manual. Então não tem essa dificuldade. Porém, se você tiver alguma dificuldade com alguma informação, você ainda tem todo o nosso suporte da AD, tá? Então, essa é a apresentação que eu gostaria de fazer para vocês. Caso vocês não tenham feito o trial ainda da ferramenta, façam o trial, escolham um dispositivo, faça a instalação do agente, teste o dispositivo, habilite as verificações, habilite os recursos. Veja como o agente se comporta, né? Você tem 30 dias gratuito para testar esse agente, então tem bastante tempo para você testar. E caso você goste da ferramenta, opte pela ferramenta, basta nos procurar para efetivar esse trial e você começar a desenvolver novos clientes, a fornecer isso aos seus clientes, tá? Então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato com a AD, que a gente pode tirar todas as suas dúvidas, tá? Então, um abraço a todos e até mais.